Vamos falar aqui hoje sobre campos mórficos. O que é esse tal de campo mórfico? Bert Hellinger, ele chamava de campo de informações, onde a gente encontra todas as informações do nosso sistema individual, A gente tem o campo individual, nosso próprio campo, que tem todas as informações de tudo que a gente experienciou e viveu ao longo do tempo, Ao longo da vida, desde lá da barriga da mamãe. Tem o campo familiar, que a gente adquire no exato momento da concepção. A gente adquire o campo familiar do papai e da mamãe, e a gente vem trazendo toda essa história de vida dessas famílias. E nós fazemos parte também de um campo mórfico coletivo, que é a consciência coletiva da cidade, do estado e do país ao qual pertencemos, onde nascemos. E a gente aí, nesse momento, a gente adquire toda a história, toda a cultura, todas essas informações que pertencem àquele local ali, àqueles lugares. Então, são diversos campos, Vocês conseguem perceber que são diversos campos de informações aos quais a gente pertence. O nosso corpo, ele vai adquirindo essas informações, e aí a gente acaba, em alguns momentos, sem saber, quem sou eu, de tanto que a gente está com informações alheias. A empresa, por exemplo, que a gente trabalha é um campo. O grupo aos quais a gente se coloca, os quais a gente pertence, é um outro campo. A religião, enfim, são vários campos que interagem, e interferem o tempo inteiro na nossa vida, na nossa existência. E a gente simplesmente não se dá conta disso, Por quê? Porque na maioria das vezes a gente está vivendo de uma forma inconsciente, Estamos vivendo no piloto automático, eu diria, o tempo inteiro nesse piloto automático. E aí, de repente, nos pegamos repetindo padrões dessa família, desse trabalho, dessas pessoas do trabalho, desse ambiente, dessa cidade que a gente está vivendo. A gente acaba aderindo, pegando um pouco disso tudo, desses campos, e montando a gente. A constelação familiar, ela vem para nos auxiliar, para agir, interrompendo esses padrões de repetição que a gente veio aderindo desses locais que a gente se coloca pertencente. E ela faz um trabalho muito bonito, de integração dessas partes, que ela nos mostra onde está as exclusões nos nossos sistemas, em cada um desses sistemas que eu falei aqui, E preste atenção, exclusões, não esqueçam essa palavra, gravem bem ela, Porque através das exclusões, quando a gente tenta excluir alguma coisa da gente, a gente acaba repetindo, E criando padrões para a gente conseguir em algum momento parar e olhar e integrar essa exclusão dentro da gente. E Bert Hellinger, ele descobriu exatamente isso, Que quando alguém no nosso sistema ele se sente excluído, se sente desonrado, se sente julgado, os descendentes eles vão vir, com essa matriz de sofrimento, carregando ao longo das vidas de várias gerações essa matriz de sofrimento. Diversas programações físicas ou emocionais que a gente adquire de todos esses campos acaba formando o que a gente chama de emaranhados. A gente vai se emaranhando e tendo como verdade para a nossa vida. E o que a constelação traz é que esses padrões eles podem ser desprogramados. Então, a partir do momento que a gente olha para esse padrão de repetição, integra e honra aquilo ali, aquilo deixa de fazer sentido, aquilo é visto, é honrado e deixa de fazer sentido. Por exemplo, em algum momento, ao longo da nossa história, da minha história, um tataravô foi espancado, foi abusado,
trabalhou como escravo. E aí aquela emoção que ele despertou naquele momento, naquele processo de trabalho escravo dele, ele cria um quanto de energia. E esse quanto, né, daquela emoção que ele sentiu naquele momento, acaba passando de geração em geração. Então, os descendentes dele, os filhos dele, vêm com aquele quanto de energia da negação, do sofrimento, do que tudo é difícil, tudo tem que sofrer, tem que apanhar e tem que quebrar a cara para conseguir as coisas. E aquela informação ela vem passando de geração em geração. E a gente acaba aqui hoje não sabe por que tudo tem que ser sofrido, tudo tem que ser ralado, tudo tem que ser suado. Mas por quê? Porque aquele tataravô lá atrás criou esse quanto de energia na família e que eu tô aqui hoje honrando isso, né? A nossa história do Brasil, ela é todas as famílias, elas carregam um pouco dessa cultura sofrida, né? De que tudo tem que ser sofrido, tudo que tem que ser suado, tudo que a gente tem que apanhar para aprender, né? Ainda tem essa crença popular de que muita gente fala, né? Tem que apanhar para aprender. E a constelação ela vem dizer que não, né? Que a gente não tem que apanhar para aprender, que a gente pode olhar para aquela matriz de quanto, né? Que a gente pode olhar para aquela origem, integrar dentro da gente e entender que hoje são outros tempos e que hoje nós podemos simplesmente agradecer a toda essa ancestralidade que sofreu, que ralou, que suou e que apanhou, e que hoje, graças a toda essa surra, todo esse sofrimento, hoje eu posso usufruir da vida que tenho, né? Graças a toda a descoberta que houve no decorrer, né? Vamos trazer para os bens materiais, né? Aquele celularzinho lá, desde que quem descobriu o aparelho telefônico, e hoje, graças a isso, hoje eu estou aqui com um aparelho maravilhoso, né? Touch. Quem diria que isso aconteceria? E a forma que podemos ajudar é interromper essa matriz, criando um novo quanto, né, de energia mais sutil, um novo quanto de energia mais leve. E como isso se faz? Né? Através da constelação familiar. É uma filosofia de vida que traz essa liberação, inclusive da ancestralidade, né? Essa liberação ancestral. A gente olha para essa matriz, para essa origem, para esse emaranhado, né? E integra e traz essa força que vem lá de trás agora aqui para o presente. Como é que a gente interrompe esse processo, né? Não é através da raiva. A gente só consegue interromper através do amor. Então, não adianta a gente dizer aqui hoje, ai, tá bom, vou olhar para isso, porque eu não aguento mais, porque a vida é terrível, ou enfim. Não vai funcionar se for feito desse jeito o processo. O processo ele funciona quando feito com amor, né? Quando eu olho para essa matriz e eu entendo tudo o que se passou lá, fazendo um convite para que essa dor do passado ela fique e permaneça no passado, e pedindo a bênção e a licença, né, para fazer um pouco diferente agora, né, entendendo que é tudo mais leve. E quando eu pego lá essa força dessa exclusão e trago para mim essa força, essa exclusão, ela passa a agir como uma bênção na minha vida, né? Ela é como se o meu ancestral me abençoasse para fazer diferente, a partir do momento que eu tomo tudo da forma exatamente como foi, né? Sem julgamento de certo ou errado aqui nessa questão. E essas exclusões, elas acontecem muito, por exemplo, nos segredos de família, né? Então, tem famílias que acontecem alguma coisa e aquilo vira um segredo camuflado e que acaba vindo à tona mais adiante, porque aquele familiar, né, aquele descendente, ele vai vir identificado
com aquilo, identificado com aquela história. E ele vem representando o excluído, ele vem representando o agressor, ele vem representando a vítima, ele vem representando os diversos papéis que houveram na história, principalmente familiar, representando hoje na sua vida. E aquilo já não consegue mais fluir. Estamos aqui hoje desenvolvendo um papel de integrar toda essa sombra, né? Integrar essa sombra familiar, integrar essa sombra minha individual, integrar essa sombra coletiva. Por quê? Que enquanto essa integração ela não ocorre, enquanto a gente não reconhece as nossas sombras, né, a gente acaba tropeçando nelas e rodando, entrando num loop de repetição, para que em algum momento a gente realmente pare e olhe, entenda que aquilo é uma sombra, mas não é uma sombra negativa. Ela está agindo negativamente na gente por causa dessa inconsciência, né? Da gente não saber que ela está ali, da gente negar a existência dela. E a gente pode simplesmente pegar essa sombra e utilizar de uma forma legal, né? De uma forma útil, que colabore com o fluir da vida, que colabore com a vida. Então eu posso ter raiva, eu posso ser agressiva, eu posso ser controladora, mas eu vou usar essa raiva, essa agressividade, esse controle de uma forma útil, né? Que eu consiga ser útil ao coletivo.